Vocês querem metal? Metal! Olá, está começando mais um Vozes da Terceira Terra. Aqui sou eu, Arthur. Temos hoje o Ivar. E aí, mano? Eu achei que ele fosse se apresentar o problema de bater no código Morse lá. Vai falar o episódio todo em código Morse hoje. E o Marcelo que tá falando aí. Somos não, nós não. três. O telegrafista do grupo é o Arthur. Ele conhece. Eu ainda tô... Toda vez que o Arthur vai apresentar, eu tô meio que esperando ele começar assim. Bem amigos da Rede Globo. Bem, amigos da Terceira Só, que eu Terra. uso, só os que eu uso esse fone de Galvão Bueno. Né? Ah, entendi. Legal. Muito bom. Está começando mais uma transmissão. Como é que ele fala? O Galvão puxa o quê? Puxa o A, né? Que ele fala Ronaldo. Puxa o R também. O Ronaldo! Está começando mais uma transmissão ao vivo direto de Nürburgring, na Alemanha. Meu Deus. Mais um Vozes da Terceira... Como é que será que ele falaria Vozes da Terceira Mais um Vozes da Terceira Terra! Ou não, né? Nossa, ou então nossa imitação mais... do Galvão Bueno tá péssimo. Pelo contrário, tá bem melhor que ele, né? ou então aqueles radialistas bem começo do rádio, anos 50, 60, que falavam assim, está entrando no ar pelos bits e bytes do seu computador? Café seleto, torrado eletronicamente. Então, hoje vamos falar sobre uma coisa importante, como todos os podcasts. Exatamente. Tem um episódio que a gente fala coisas inimportante ou desimportante? Não, sem importância? Sem importância. Tá. Hoje vamos falar sobre origem. Sobre o quê? Origem. Sobre o quê? Origens! Ah, desculpa. Eu tava me perguntando aqui qual Cotonete. Vitrola. Ó, quais os elementos que o GM usa para unir os personagens antes do jogo ou quando um PC entra no jogo depois, no meio da aventura? Entra A no gente grupo. tá falando de foreground, estamos falando de backstory. Isso. Para aqueles ouvintes nossos que não falam português. Os ouvintes nossos que falam inglês. Então, quem tá nos ouvindo lá no Canadá, a gente tá ouvindo na Alemanha, né? Vai que a gente tem no Canadá. A gente tem verdade. na Alemanha, é verdade. Então, nós é pop, velho. Queria tomar aquele chopp de metro, assim, ó. Delícia. Eu queria ir lá pra ver as loiras, velho. Ô, delícia também. Ui, Tomar delícia. chopp, cara. Isso aí tem em qualquer esquina. Ainda mais aqui em Ribeirão Preto, que é o que o pessoal acha. Verdade, tem aquela história do chopp que sai do chão, né, cara? Aham. Putz. Cara, depois um dia eu te conto mais O pessoal detalhadamente. acha que tem aquele chafariz de chopp que tem lá na Praça 15 do centro. É né? que de dia é água, de noite vira chopp, né? Aham. Aí os funcionários do Pinguim vão lá pegar. Meu Deus do céu. Vamos guardar esse aqui pro 1º de abril. Ai, meu Deus. Então, origens. Marcelo, o que você tem a dizer sobre isso? Como é que eu faço pra juntar um grupo? Já que a pauta é sua. Já que a pauta é Ultimamente, eu venho andando sem paciência com esse negócio de juntar grupo. É verdade. Eu sou testemunha. Eu começo o jogo assim, e vocês conhecem? Insert coin, né? Entrou uma pessoa nova no grupo. Esse daí você já conhecia faz tanto tempo. Ele tá andando junto com vocês desde o começo da aventura, que até agora vocês não tinham selecionado ele, entendeu? Você não pensa nisso. Eu acho mais divertido é tentar amarrar o grupo. Isso, pra mim, é o mais legal, assim, no começo das aventuras. Eu gosto também. É bom porque dá pra sentir, especialmente se tem pessoas que você não conhece ou das pessoas com as quais você nunca jogou. Aí sempre tem o palhaço que resolve que não vai jogar. Ele resolve que não gostei do personagem do fulano e o personagem do ciclano, na verdade, eu vou prender ele, entendeu? Sempre tem. Aí que você usa algumas situações... Lavagem cerebral? Não, também. Aparece uma sonda alienígena, dispara um laser no seu cérebro e de repente você muda de alinhamento. Coloca uma sonda retal que dá choque se o cara agir contra o grupo. Igual o Cartman. Nossa, o filme do South Park. Então, aí você pode usar alguns artifícios como, sei lá, uma armadilha que essa pessoa que não
não gosta do grupo, caiu, e o grupo inteiro vai conseguir resgatar ela, sei lá, alguma coisa assim. Não, simples. depois de. Não, na hora que ele começa. Não. Depois de 1 hora de jogo, que eu descubro que eles não vão se encontrar, eu mato o cara que Não, não mas quer não juntar é- e faz outro personagem. Não é não se encontrar, você pode unir os jogadores em uma determinada cena, mas eles não têm afinidades. Eles vão ganhando afinidade conforme o jogo. Para isso, você tem que colocar algumas situações em que um grupo ou uma dupla consiga resolver e ganhar um pouco de afetividade. Sabe, meio que jogar The Sims? Tipo, você ganha um ponto de afetividade. Mas eu acho que nessas horas é mais fácil se você colocar um objetivo em comum. Tem jogos mais modernos em que o cara um faz um policial, o outro faz um professor universitário e o terceiro faz um mendigo. Como é que esses caras não se conhecem, cara? Não tem jeito. Quer dizer, até dá pra se conhecer, né? Quantos filmes de máfia não tem que são 2 garotos que crescem, um vira mafioso, outro vira policial, né? Mas enfim, esses 3 caras... Existe filme assim. Então... Será que existe filme assim? Tá. Então, Tinha você um filme, acho põe que do Jean-Claude Van Damme, que um irmão, ele fazia gêmeos. duplo impacto. Acho que é. Um era presidiário, outro era da polícia. Alguma coisa desse Não, jeito. um fazia balé. Ah, é? E aí o outro era contrabandista em Hong Kong. Não, whatever, Enfim, gente. tá, mas falando das exceções. Você põe um objetivo em comum, é o que eu sugiro. Já começa a história com alguma coisa. Você vai narrar, pelo menos 15, 20 minutos, cada um separado, certo? Você já começa a história com alguma coisa, tipo assim, a mesma pessoa atacou os 3. Os 3 viram o mesmo fenômeno no céu. Ou foram os únicos 3 da cidade que viram. Eles seguem uma luz que os leva, chega no mesmo arcade. Só que aí os objetivos finais podem ser conflitantes, né? Eles Se o objetivo inicial... Eles podem agir em conjunto até um determinado ponto, mas assim que eles descobrirem o negócio, tipo, imagina que dá luz. Um quer destruir, o outro quer idolatrar, o outro quer... Mas isso aí uma é um coisa... potencial de conflito interessante pro final. Mas aí é o seguinte, eu quando vou pegar um grupo pra fazer um jogo, em off, antes de começar o jogo, eu já apresento a sessão e a premissa básica da campanha. E falo, montem personagens que trabalhariam em grupo. Sabe? Eu não gosto de ficar muita intriga assim, porque senão fica puxando cada um pra um lado. Tem E sistemas... todo mundo interpretando seu personagem. Tem sistemas que favorecem isso. Call of Cthulhu, por exemplo, vocês são todos investigadores. Sim, O é mais Word- fácil, né? Lobisomem, por exemplo, vocês são da mesma matilha. Mas e quando aquele personagem tá jogando D&D, sei lá qual X edição aí, e ele fala assim, eu quero ser um Drow. E todo mundo tem 3 paladinos no grupo. Eu não tenho problema. Você é um Drow bonzinho, vocês se conheceram há muito tempo, você já provou pra eles que você é legal e vocês são amigos. Você tem que dar um motivo pra eles trabalharem em equipe, porque senão não tem jogo. Ele é um Drow que foi perdido e a mãe dos outros... O de D&D outros quarta personagens, edição, sei lá. inclusive, ele favorece, inclusive mecanicamente, não sei se cabe inclusive aqui, mas já foi, esse tipo de coisa. Ele sugere que os jogadores criem... Uma coisa que eu sempre fiz, acho que na verdade não só eu, acho que todo mundo que joga D&D sempre preferiu que os jogadores fizessem os personagens juntos na hora, na sim, mesma isso mesa, é- todo isso mundo é junto legal. ali. Você tá, Nem que seja- você tá estimulando a união criação entre de um eles. grupo, não só dos personagens. Exatamente. Você vai fazer o Defender? Não, então pera um pouquinho que eu vou fazer um controller. Tem Striker no grupo? Não, então tá, então eu vou fazer. Nossa, todo mundo não tem nenhum personagem com poder primal? Não, então vou mudar meu personagem e fazer um personagem com poder primal. E tem feats na quarta edição que só funciona se o resto do grupo também tiver o mesmo feat. Eu não vou lembrar agora que maldito feat que é esse, mas tem, entendeu? Tem feat que você ganha mais um... Como é que é? Acho que é táticas de combate, uma coisa assim, em português. Que se todo mundo do grupo, todo mundo que está adjacente a você naquele momento tem, todo mundo ganha mais um na AC. No RPG Quest tem um talento que é assim. Se você e outras pessoas têm esse talento, que acho que é batalha em grupo, você divide seu dano com o resto do grupo. Olha só. Que delícia, hein? Então você levou... Legal, com o mago. Não, você levou, por exemplo, 5 de dano, se tiver 5 pessoas do seu lado, cada um vai levar 1. Tá. Bom. Aí sim. Não, é isso. Você Não é aquela coisa divide... que você toma um tanto, você toma com o outro. Você levou o dano, você vai levar o dano, mas só que você vai dividir o tanto de dano para quantas pessoas estiver do seu lado. Eu gosto de fazer uma coisa, já comentei isso aqui antes. Eu gosto que os jogadores me digam como que eles se conhecem e por que eles trabalham juntos. Isso é legal. bacana. Isso é legal pra caramba. Eu jogo o trabalho pra eles, acho legal, porque daí já começa uma interação, tem um pouco de metajogo, porque eles vão começar a definir as funções de cada um ali dentro, mas eles já começam a perceber a preparação dos personagens, na verdade, antes de montarem. Eu normalmente, às vezes que o pessoal fazia os personagens na minha frente, eu já tinha 2 ou 3 arcos de histórias que iam chegar num ponto
culminante. Que eles iam se encontrar naquele ponto de qualquer jeito. Então eles poderiam estar em lugares diferentes, mas, por exemplo, explodiu uma casa onde os 3 estavam perto, eles saíram para ver e nesse ponto só eles saíram porque as pessoas ficaram com medo, sabe? Aí eles começam a se unir nesse ponto para continuar a aventura. Eu tive algumas experiências não tão legais como jogador nessa questão de realmente o mestre conseguir unir o grupo, porque tava cada um em um país, em um reino diferente. Aí você era 3 aventuras, 3 sessões de jogo, até você finalmente conseguir colocar o grupo junto. Aí você tinha assim, o GM fazendo sessão com um jogador e os outros 6 olhando aquilo que estava acontecendo. Eu tenho um amigo que faz isso, velho. Então, Você dá toda assim, vocês podem fazer isso. Ah, não, eu quero ir pra lá. Fazer o que lá? Não sei. Eu quero ir pra lá, eu sabe? quero porque eu quero. RPG não tem liberdade? Nossa, cara. Não, dá uma raiva. É que tem jogos que quando isso começa a acontecer, você descobre que tá na hora de acabar. Voltando ao exemplo do lobisomem, do Apocalipse. Quando você sobe de posto demais, tá todo mundo nível posto 4, você já começa a ter problemas da própria tribo, que cada um tem que cuidar separado. Porque, por excelência, a matilha dos jogadores é aquela matilha especial, que é a única matilha do mundo que é mista. Porque não tem. Só dos jogadores. Por isso que ela é especial. Até porque é por isso que eles estão jogando, né? Então, chega nesse ponto que cada um tem que cuidar das vicissitudes da própria tribo, porque o cara é posto 4, sabe? Então, aí, pra mim, tá na hora de acabar o jogo já. Ou então, você começa o apocalipse, porque aí não tem jeito. Eles têm que se unir juntos. O DM tem que estar sempre preocupado. Não é só juntar o grupo no começo. Sei. 50 sessões depois, você tem que estar preocupado, 50 é exagero, 10 sessões depois, você tem que estar preocupado ainda com os jogadores manterem um objetivo em comum. E esse objetivo pode ser tangencial. O que eu vou falar agora funciona melhor nesses cenários com começo, meio e fim, usando as one-shots. One shot é divertido. E one shot dá pra fazer isso bem definido, né? Então, mas você pode fazer objetivos, especialmente com one-shots, dá pra fazer objetivos tangenciais. Por exemplo, acontece uma explosão numa casa, uma casa explode, atentado, numa cidade. Um dos jogadores é o xerife, que vai investigar. Um outro jogador é um advogado que estava defendendo a mulher que morreu lá dentro, então ele tem interesse em saber quem foi que matou. E o terceiro... É um repórter, sempre tem um repórter. Pode ser, o terceiro é um repórter. Que é o curioso que morre primeiro. Ou o terceiro é o pai da moça, o namorado da moça, sabe? É legal sabe? colocar essas coisas românticas, né? O namorado da moça e a moça não estava na Mas, casa enfim, e não você encontraram viu? o corpo dela. Os 3, eles têm um objetivo em comum para estar naquela história. Resolveu, cada um para um lado, acabou o jogo, você bola para frente e monta outro, né? A não ser que você resolva que ao fim e ao cabo eles descobrem uma conspiração alienígena e aí são as 3 pessoas do mundo que sabem dos Illuminati da Bavária, e aí eles vão lutar contra isso. Então eles continuam vivendo suas vidas e aí você inicia uma campanha, mas aí se apresentou um objetivo em comum inescapável. Que ele vira um objetivo central da trama. Não, Da história inteira, cara. é isso mesmo, né? Ou não, você pode terminar esse arco dessa história, narrar um pouco a vida de cada um e depois ter uma história que vai precisar dos outros para continuar, para construir outro arco de história. Mas aí não viram narrativas individuais? Sim, por enquanto, num determinado momento, vira uma narrativa individual. Você vai contar o pouco de vida e essas vidas podem até estar se conectadas por outras pessoas. Falar em vidas conectadas por outras pessoas. Enquanto você falava, eu ia lembrando. O Rodolfo usou um recurso, gravava o podcast aqui, usou um recurso fantástico. Tava mestrando Dragonlance e a galera, simplesmente, eles fizeram personagens que se odiavam. Eles deram conta de fazer personagens antagonistas uns dos outros. Sabe o que ele fez? Delícia, hein? E eles não estavam mais preocupados em lutar com picuinha ou lutar dentro do próprio grupo do que resolver o grande problema de salvar o mundo, não sei o que, contra as obras do dragão, Dragonlance sempre tem que salvar Krynn. E são sempre... Nunca são super-heróis, né? Os PCs são sempre manés. Os protagonistas são sempre os manés, né? É verdade. E o que ele fez? Ele jogou uma maldição... Ele não, né? O vilão jogou uma maldição neles. Se eles se afastassem a mais de 10 metros um do outro, eles começavam a tomar dano. Então eles tinham que andar juntos. Juntos. Sabe? Eles tinham que dormir no mesmo quarto. E se um morresse, ele deu a dica, se um morresse, todo mundo ia morrer também. Ele explicou, inclusive, as condições da maldição. Nossa. Então eles tinham que não só andar juntos, como se proteger. Cara, eu achei fantástico aquilo. Perfeito. É uma coisa que você consegue usar uma vez na vida ou toda na morte também, né? Os jogadores não caem nessa de novo, não, mas enfim.
As maldições que eu conheço é tipo, o cara espirra, né? Cresce a barba até o pé, umas coisas engraçadas. Mas é que, na verdade, assim, O cara tá no meio da batalha e ele espirra. O grupo, pelo que eu tô percebendo aqui, o grupo não foi montado como grupo. Foram personagens individuais que combos, não né? sabiam trabalhar em grupo. Isso É. me lembra de um grupo de teatro que eu participei. Tinha 20 atores ali que não sabiam trabalhar em grupo. Eram ótimos. Né? Mas, É igual na Assim. última Copa, não, a penúltima Copa, que só tinha estrela e ninguém sabia trabalhar junto. Copa de quê? Copa do Mundo. É, que nós estamos falando quando tem de o futebol. problema. Eu não jogo futebol. Quando, Não, é que você não nós joga, mas estamos você- falando quando tem o problema, né? Sim. Nossa, quando tem o problema. Capitão, planeta. Não, Ô, Marcelo, caverna. Como é que é? Caverna. Caverna, Capitão Planeta. Ô, Marcelo, E o Caverninha? você voltou a ter 12 anos, sua voz tá mudando de novo? Não, é que eu tô recuperando da ataque alérgico de novo. Aliás, Arthur, seu primo que tava desse jeito, o Armandex lá, né? Também 15, 12, 13, 15 anos. Você velho. já zoava tanto aquele moleque. Fala grosso comigo, moleque! Nossa. Tudo bem? Parece que tá sintonizando rádio, né, cara? É engraçado. É que tem jogo que não precisa. O próprio D&D quarta edição, por exemplo. Ele já começa o jogo assumindo que os jogadores já são personagens experientes. E no primeiro mas- nível... Não, essa é a proposta da quarta edição. No primeiro nível, vocês já são Tá, o aventureiros Ivar já experientes. sabe o que eu vou falar, ele também vai falar. Não, pode falar. Eu ia apoiar aqui. Fale ao mesmo tempo, que nem o punk. Não, é porque o D&D quarta É que você edição... não fez o sinal secreto aqui na Ah, gravação. é o D&D quarta edição, ele não prima por roleplay, cara. É gamer. Velho, isso é culpa do Não- jogador e dos não é. personagens. Não Não vai é, estar não, discussão. não, Não vai é. estar discussão. Vai, continue. Mas vai. que é assim, Arthur, eu te apoio. Dessa vez te apoio. Tá? Então, foda-se se os caras se conhecem ou não. O Vocês não, importante é vocês a não batalha viram no aqueles, final. vocês não viram aqueles vídeos do Chris Perkins, acho que é, mestrando D&D pro pessoal do Frango Robô. Eu tava trabalhando nessa hora. Vocês não viram, né, cara? Não. Nossa, não, então tá, não vou falar nada. Eu não Enfim, tô criticando o seu modo de narrar. Não, o eu seu jogo jogo. eu jogo D&D pra jogar um jogo de tabuleiro com frescura. Tá. É o meu, eu jogo D&D pra isso. Mas enfim, vou mudando de assunto. Quase saímos na porrada aqui. O Ivar é muito sanguíneo, né, cara? Ele não pode discordar que acha que vai sair violência. Eu sou. Call of Cthulhu, por exemplo, assume que todos os jogadores são investigadores e se conhecem. Deixa eu ver o que mais, que outro sistema, tô tentando lembrar. Depende do cenário, por exemplo. Savage Worlds, quando você joga naquele que eles têm lá o como é que chama? Agora eu não lembro se é a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra, segunda, é o Weird War II. Weird War II. Então seria a segunda. Seria equivalente à segunda. Que eles têm o Weird War I, mas não é no sistema Savage Coast. É Savage Worlds. Worlds. Que eles, inclusive, tem o África, tem um suplemento Africa Corps, só que é corpse, não é de corpse, né, de cadáver. E é fácil, começou o jogo e vocês são membros do mesmo destacamento. Uhum. Mas aí são exemplos pontuais, né? Mas assim, você dá aos jogadores uma razão para que eles já, pelo menos, tenham eles saibam que direção seguir juntos. Ou que eles têm algumas coisas em comum. Se eles estão no mesmo destacamento, então por que eles estão ali? Porque eles acreditam naquilo que eles lutam pela mesma coisa. Uhum. É que tem sistemas, né, como eu falei, que no D&D já começa pressupondo isso. Jornada nas Estrelas. Tanto faz o sistema da Decipher quanto da outra lá que eu não lembro o nome. Dreampod 9? Como é que começa o jogo? Vocês são membros da tripulação da mesma nave. Ou da mesma estação, ou da mesma base, não interessa. O Star Wars, vocês são todos... É que não dá, né? Star Wars não dá pra ser todo mundo Jedi. Bom, dá pra ser todo mundo com Clone Trooper, por exemplo. Isso é legal. Mobsters, vocês são tudo na mesma família da máfia. Essa é uma premissa boa, que não é forçada. O jogo só funciona porque vocês são da mesma família. Né? Então, aí tem jogo que faz isso... Vou usar o exemplo do lobisomem de novo. Vocês são da mesma matilha. Não interessa se o DM quer começar o jogo com vocês descobrindo que são lobisomens, ou quer começar o jogo com a matilha se juntando. Vocês são na mesma matilha, porque o mote do jogo é esse. Vocês são a matilha mista. Mas é legal, por exemplo, você colocar alguma intriga nesse primeiro estágio do jogo. Sempre sai porrada. Você põe uma Não. folha negra com garra vermelha, vai sair porrada. Não, mas tá. Ou tipo, são mosqueteiros, vai. Um mosqueteiro do rei francês, o outro do rei inglês, supondo. E O rei ele- inglês não tinha mosqueteiro. Tá, whatever. No meu mundo tem, dá licença. Desculpa. E na verdade você vê, eles lutam, mas eles caem numa armadilha e eles ficam presos ali. Mas eles não se matam. E eles descobrem, por causa do informante, que a guerra não tem outros propósitos e eles não acreditam nesses propósitos. Aí eles vão montar um esquadrão classe A pra matar todo mundo, entendeu? Outra maneira de juntar o grupo também é todo mundo atrás do tesouro.
Não interessa se eles vão se esfaquear todos no final. Enquanto a aventura estiver rolando, tá todo mundo tem uma parte do mapa, por exemplo. Ou sozinho, ou você nunca vai encontrar. Que precisa... E no final todo mundo Cada se um mata, tem uma né? tatuagem do mapa, né? Mas isso aí não interessa. No final todo mundo se mata, beleza, acaba o jogo, entendeu? Ou um fica, né, com o mapa. Mas o importante é que a aventura inteira, eles podem se odiar, mas eles estão andando juntos Isso porque dá uma eles têm razão interesse. para que eles trabalhem juntos, pelo menos. Exatamente. O exemplo de como isso não dá certo, eu me lembro nitidamente, cara. Tinha esse jogador, não vou falar nomes aqui, mas não sei nem se a pessoa escuta. Tinha esse jogador que ele adorava fazer coisa esquisita. Ele fazia questão de fazer personagem que não combinava. Ele deixava pra fazer o personagem depois de todo mundo, porque ele queria fazer uma coisa que não combinava. Eu conheço. Só que ele jogava com o DM, que era, sabe, DM... Legal. Amigo de infância? O DM não era amigo de infância, o DM legal, que nunca punia, nunca matava nenhum personagem, ficava com dó, sabe assim, aquela sensação de impunidade que o jogador tinha, se fazer qualquer meleca que você quisesse, o jogador nem ia matar o personagem. Vou matar o príncipe! Eu não tô dizendo pros DM, E aí nada acontece, você se livra, fica tudo bem. Não tô dizendo pros GMs que nos escutam, seriam assassinos, entendeu? Mas, caramba, tem coisa que o personagem faz que ele faz besteira, ele vai tomar dano, perder um braço, morrer, ser expulso. Pense sempre em causa e consequência. Sabe? Insulta o rei. Não, sabe? mesmo se o jogo for jogo de poucas consequências, né? Às vezes o jogo é aquele jogo de você pega um jogo mais Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction, não, desculpa. Tons, cara. Não, Pulp Fiction tem muita consequência. Jogo Pulp. Tava até estranhando aqui. Desenho animado, mas não tão exagerado. Jogo Pulp, né? Essas histórias Pulp, elas têm poucas consequências, né? Você pode sair atirando no meio de Londres que a polícia não vai vir atrás de você, né? Então só fazer umas perguntas, né? E falar, não faz mais isso. Às vezes nem sim, isso, senhor. né? Mas enfim. Shadowrun, por exemplo, é um jogo com poucas consequências. Mas às vezes acontece do jogador pedir, né, velho? Nesse exemplo, por exemplo. Eu ia jogar D&D pra eles. Vou jogar D&D, beleza, era o tema da terceira edição. Começando a terceira edição. Todo mundo fez, eu falei, pode fazer o que quiser? Pode. Quando eu falei pode, eu falei assim, vai ter alguém aqui que vai dar fazer... merda, cara. Não, isso nunca pode, cara. Sempre tem alguém... Eu acho que uma dica legal pra DM, sempre limita o mundo. Nunca deixa o negócio assim, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser um tarrasque, cara. Que eu bacana. falei assim, pode fazer o que quiser, porém, eu tenho poder de veto. O nego me traz um personagem, esse personagem não vai dar certo. Ou então, quando a pessoa, por exemplo, eu quero ser um minotauro. É uma criatura muito forte, Não, eu me limito. Eu, pelo menos, limitava os poderes ou a força do É que minotauro. se o jogo foi equilibrado, igual o D&D terceira edição, por exemplo, tinha o EL, como é que é? Level Adjustment. Level Adjustment, isso aí. Então aí não tem problema, né? Mas assim, eu costumo fazer Não tem das tripas problemas- coração não, mas não tem pra problemas- adaptar o jogo, por exemplo. Eu não pensei... Sabe, às vezes nego força a barra, mas dá, por exemplo. O cara quer fazer, no Star Wars, quer fazer um Stormtrooper que se arrependeu e tá com os rebeldes. Eu não tinha pensado nisso, o jogo não era sobre isso, mas eu vou me desdobrar pra satisfazer o cara até certo ponto. Se começar a prejudicar a aventura, eu não vou fazer isso. E aí tem o problema de unir, né? Caramba, como é que esse Stormtrooper... Aí eu já invento, a informação importante que vocês têm foi trazida pelo cara. Então ele provou que ele é confiável, porque já é a terceira vez que ele faz isso, umas coisas assim. Mas enfim, esse cara virou e falou, você pode fazer qualquer coisa? Pode. Só que eu não avisei que eu ia vetar, né? Ainda não tinha aprendido essa malícia. Isso é O poder de dizer não. E aí o que ele repita fez? comigo. Ele chegou pra mim com uma ficha porque eu falei, pode fazer uma raça monstruosas? Pode. Achando que os caras iam fazer Drow, ia fazer Minotauro, ia fazer, sei lá, Doppelganger no máximo, né, cara? Jogadores sempre te surpreendem. Ele me trouxe um dragão vermelho, hatchling, que não falava a língua comum. Eu virei pro jogador, peguei a ficha, olhei, devolvi e falei assim, nem precisamos começar o jogo, eu já vou te explicar o que vai acontecer. Os jogadores vão encontrar você. Porque eles têm que encontrar você porque você acabou de sair do ovo, certo? É um hatchling. Ok, eles vão encontrar você e eles vão matar você. E aí agora fazer outro personagem. Não, eu não sei o quê. Você tem que ter o quê? Pensa no que você está fazendo. É um bárbaro com um anão, com... Não lembro o que o outro cara fez lá. Eles vão topar com um dragão vermelho que acabou de sair do ovo, que não fala comum, nem se você falasse chinês, entendeu? Eles vão te matar. Se tivesse um druida naturalista, alguma coisa assim, podia falar, pô, gente. Eu lembro assim, teve alguns jogos de 7th que eu participei, que uma das maiores dificuldades era a comunicação entre o grupo. Porque todo mundo falava um ou dois idiomas do continente lá, e a maioria das pessoas, dos jogadores, eram aqueles que se recusavam a falar o idioma dos outros.
Então, quando eu mestrei, eu falei, gente, ó, vocês escolham um idioma do lugar aqui. Esse, se vocês não tiverem ponto, eu dou ponto para vocês comprarem esse idioma, é o idioma do grupo. Fizeram uma vez isso comigo. 2 jogadores falavam francês, um cara só falava francês. O outro, era a aventura da Segunda Guerra Mundial. Um só falava francês, o outro falava francês e alemão, e o outro falava alemão e inglês. O cara que falava francês, depois ele aprendeu inglês. Mas eu não quis saber. Vocês dois vão conversar. O terceiro cara quer saber, você vai ter que contar pra ele. Você não ouviu isso. Sabe? Eu sacaneei. Até que eles encheram o saco e todo mundo comprou inglês, eu acho. Um negócio assim. Sabe? Eu não vou ter trabalho, entendeu? Eu vou mostrar pra eles que isso não funciona. Que nem teve uma vez... quem é que não passou por isso? O último uivador branco. Ilusão do Apocalipse. Sempre tem o último uivador branco. Uma vez um jogador quis fazer o último uivador, não foi o mesmo jogador, tá? Ele queria fazer, porque ele achou legal, nossa, que legal, os últimos uivadores brancos, eu quero ser o último uivador branco. E eu já tava cansado de ver. O que tem de último uivador branco não tá no gibi, né? Eu virei pra assim, ó, eu vou te explicar a tribo mais numerosa de todas. Eu vou te explicar o que acontece. Você chega na fase da mudança lá, que é... Como é que fala? A primeira mudança. Primeira transformação, você se transforma, você descobre que é um último uivador branco, em 5 minutos, chega acende a espiral negra e corta sua cabeça. Prontinho. Quer fazer outro personagem ou você quer jogar com esse aí sem cabeça? Porque ele tá morto no chão. Você é cruel, mas que sacanagem. Aí eu expliquei pro cara, velho, não é assim. Os espíritos estão constantemente procurando pelos uivadores brancos, pelos parentes uivadores brancos, os que não foram dizimados, que é o seu caso, assim que tiver a transformação. O espírito vai sair correndo pra contar pra uma espiral negra, entendeu? Não tem jeito, cara. Extinto significa extinto, acabou. Game over. Tipo, tem 13 tribos. Você quer jogar com a que não tem. Não, ou então, até dar uma colher de chá pro cara, mas assim... mas na sorte. Mas você tem noção de como a história vai ficar focada nesse cara? Mas vai destoar do resto do grupo. Não é nem isso, não. Você vai ter que focar a história nesse cara. Se existe a possibilidade, se você falou que você pode fazer o que você quiser, você tem que dar a liberdade pra pessoa fazer. Mas eu falei, mas só que você... Porém... Tá, mas você pode fazer assim, ó. Meu amigo, pega aqui, ó, sei lá, 10 de 10. Se você tiver 80% em 10, você consegue ser um uivador branco. Beleza, você dá a chance pro cara. Mas eu não quero trabalhar com essa, eu não quero correr o risco de sair isso. Eu acho que assim, o problema fica que, na minha opinião, o jogador fez um personagem pra ele e não pra trabalhar com o grupo. Sabe? Tem algumas... Tá roubando o tempo de gente, mas eu acho assim, eu já discordo. Eu acho que como DM, se o cara quer fazer isso, você tem que ter a maleabilidade de colocar ele no grupo. Não, a minha prioridade é o grupo. Então você tá fazendo uma... Não, tá, você tá colocando o grupo, mas nesse jeito você faz uma one shot, assim, começo de one shot. Você limita, ou você limita no começo, gente, ó, no meu mundo não existe anão. No meu mundo não existe o uivador branco. Não, mas tem um meio termo. Tem um meio termo assim. Você vira e fala assim, me digam o que vocês querem fazer, e aí eu digo se pode, se encaixa no mundo ou não. Aí o cara não vai montar uma ficha de drow que não fala comum, entendeu? De drow albino, sabe? Ele vai falar, posso jogar com drow albino? Não. Ah, tá. Posso jogar com um monge Shaolin que veio da planeta Terra, na nave do He-Man? Não. Sabe? Mas então, Marcelo, eu acho que isso é você focar o grupo, sabe? A unidade conhecida como grupo. Ou o conjunto conhecido como grupo. Acho que isso o DM liberou... primeiro... Você vê que a gente mudou completamente o foco do... Pois é, sim. Mas tá ótimo essa conversa, vamos continuar. Mas se você liberar geral, você tem que estar preparado para as consequências. Ou delimita, todo mundo pode fazer, qualquer raça. Mas aí você, por exemplo, ó... Eu prefiro delimitar. A questão do uivador branco. Se você coloca uma consequência para ele... Ele morre em 5 minutos de jogo. Sim, se ele se transformar e ficar mais de tanto tempo transformado, ele vai morrer. Mas não, a primeira transformação é incentiva. Ah, é? Mas tem uma coisa assim, já vi isso acontecer. O cara quis fazer, não foi o uivador branco, foi aquela outra tipo que morreu lá, que sumiu. O Croatan ou os Bunip? Bunip. Da Austrália. Que nem sei porque eram lobisomens pra começo de conversa, que eram marsupiais, mas enfim. O cara quis fazer. Cara, o Rage Across Austrália só tem coisa bizarra. Só tem coisa bizarra. E aí o DM falou assim, não, beleza, pode. Virou pros jogadores e falou assim, ó, vamos fazer uma história em cima desse cara? Vocês viajaram pra Austrália porque ouviram um rumor e acharam esse cara? Ele era o foco da aventura, ele era o personagem principal. Os outros personagens eram coadjuvantes e os jogadores aceitaram isso. Inclusive é uma maneira de juntar o grupo. Né? Vocês todos foram para a Austrália para achar o último bonito e tem que defender ele.
alguma coisa assim. Ele sabe de um segredo, mas ele não sabe que sabe. Depende de certas condições astrais pra aparecer essa informação. Ele é a chave, ele é o quinto elemento. É, eu já mas vi isso também. É legal, cara. Eu acho legal. Mas tem jogos que permitem isso. Assim, mais ou menos. Trinity, por exemplo, que é do Continuum, da White Wolf. Não, Continuum não é da Trinity. É Trinity Aberrant Adventure. Chama tá. Continuum. Que tem um sistema chamado Continuum. De viagem no Não, tempo, não que eu tem tenho. nada a ver. É que depois saiu o Trinity, depois saiu o Aberrant, depois saiu o Adventure, e a White Wolf lá nos estertores dessa série, eles chamaram de Continuum, porque no começo chamava Ion. Como não podiam usar mais o nome Ion. Por causa da Ion Flux, É. da desenho da MTV. Porque saiu pra competir com Star Drive, Star Asterisco Drive da TSR. Isso aí. Enfim, Acho que na época era TSR ainda. e aí, ou o contrário, Que era a Star mistura Drive. de Spelljammer com Game World. Tá, whatever, É. gente. Vai. E aí, tem Cara, nós estamos assim, Relembrando. declarando a idade, na verdade. verdade. E é assim, o White Wolf, né, cara? Então são 9 tribo, clã, whatever, põe o seu nome aqui. Só que, na verdade, 9 turmas. uma se voltou... Não, são 7, né? Uma se voltou contra as outras e foi destruída, e a outra desapareceu. Que era os... Eu não vou lembrar qual que foi que se voltou contra eles, mas os que sumiram foi o Pewa... É isso mesmo. O Pewa Macho, que eram os africanos, que eram os teletransportadores. Eles sumiram. Depois você descobre, tem no suplemento Espaço, que você explica o que aconteceu com eles. E é bem legal. Então, eles sumiram, beleza, no livro básico, mas depois o próprio jogo, num suplemento, explica o que aconteceu com eles. Te dando margem para deixar um jogador, a recomendação, não lembro se é do livro ou se eu ouvi em algum lugar, jogar com o Pewa Macho. E aí tem esse lance. É uma tribo, clã, facção, whatever, que abandonou a Terra. Entendeu? Inclusive dando trabalho, atrasou ao desenvolvimento do planeta em 20 anos. Assim, colônias ficaram isoladas porque eles sumiram, porque eles eram os pilotos das saltonaves lá. Então, assim, você tem que estar preparado para as consequências. Tem nego que vai querer linchar esse cara, tem nego que vai querer saber onde é que está o resto, o que aconteceu. Então, você tem que estar preparado para isso. Mas o jogo permite. E aí isso pode ser, inclusive, uma maneira de juntar o grupo. Ó, vocês toparam com um membro dos Upewa Macho. É uma maneira de juntar o grupo. Eu acho legal. Acho que nesse... Trinity, desculpa, outra maneira de juntar o grupo fácil. O Trinity, que você começa, vocês são uma equipe. É a proposta do jogo, vocês são uma equipe. Mas eu gosto dessa ideia de colocar membros diferentes e o mestre ter a dificuldade de juntá-los. Ou então, assim, pelo menos nos meus mundos, quando eu faço, é tudo delimitado. Por exemplo, no meu mundo de D&D que tá montado aí, não existe mistura. E raramente, as únicas cidades que têm mistura de raças são cidades portuárias. E olha lá, são exceções. O resto, cidade anã é cidade anã. Não vai ter um humano, um halfling ou qualquer outra coisa andando lá. É anão. Cada cidade é um gueto mesmo. É um gueto, Legal. sabe? Porque isso dá um certo, pelo menos na minha visão, dá um certo choque quando um grupo diferente se une. Então eles têm um objetivo muito grande em relação ao mundo ou à missão deles, e isso dá uma certa dificuldade quando eles vão passar pelas diversas outras cidades. Isso é uma das premissas de Dragonlance. Quer dizer, por que as raças não conseguem se unir para combater os dragões maus? Porque todas se odeiam. Sim. Mas agora, o lance de você liberar tudo e arcar com as consequências, às vezes, duas coisas. Primeiro, o DM está procurando sarna para se coçar. E segundo, às vezes, o trabalho que vai dar juntar um Drow com o dragão vermelho hatchling que não fala comum e um tarrasque. E um psônico... meio tarrasque. Meio tarrasque. E um psônico surdo-mudo que não tem 2 braços, 2 pernas. É que... O cara é só o cérebro naquela jarra, naquele pote com água. Vai dar tanto trabalho que não compensa o jogo, entendeu? Não, aí tudo bem, mas só que você tem que limitar antes. Ó, gente, meu mundo é assim, não existe. Ou se você quiser uma coisa muito específica, vem falar comigo. Pronto. Não, eu limito antes para não ter... Não, eu também. Problema. Eu limito antes para não ter esse problema. A não ser que eu esteja falando, ó... Ou não sei que o cara me deu um argumento muito bom. Cara, eu quero ser um Drow porque eu fui... minha cidade foi destruída, eu fui a única pessoa que conseguiram tirar de lá, ou
uma mulher conseguiu me tirar de lá, blá blá blá, ou então eu fui perdido. Tá, É que ok. aí você cai nas histórias de Chosen One, né? Isso. Quer dizer, o risco de o cara virar o personagem principal do grupo é... E, às vezes, sem o consentimento do resto do grupo, porque se houver o consentimento, como aconteceu com aquele grupo do Marcelo, tranquilo. Mas eu acho isso raro, cara. Todo mundo tá ali e grupos de RPG são sociedades meio que igualitárias, sabe? Ou que tendem a isso. Todo mundo quer ter pelo menos a sua chance de brilhar. Né? Ou então todo mundo trabalha em grupo pro bem do grupo todo. Mas é que... Porque essa discussão mais Não, a fundo a gente pode deixar para a próxima semana. Pode né? ser. Não, eu só quero falar, o Arthur libera, você delimita e eu faço Não, eu outra... não libero. Eu falo o que existe no mundo e a pessoa tem que dar um argumento muito bom para... Então, Isso aí, eu isso aí. só quero mostrar uma terceira via, né? Que é uma outra opção. Eu costumo perguntar antes, sabe? O que você quer fazer? Eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu posso trabalhar com isso, pode fazer. Eu quero usar o suplemento exótico que só saiu no Japão, não sei o quê. Não vai usar, eu não conheço. Sabe? Ou então, eu quero fazer o personagem divino maligno. Aí eu vou consultar os jogadores. Tudo bem se tiver um personagem maligno? Tudo bem, beleza. Então eu quero criar uma raça nova. Ou então, me mostra, faz antes. Sabe? Eu pergunto antes, e aí depois que eu ouvir a proposta, não o personagem pronto, eu decido se pode ou não. E às vezes muitas vezes eu vou adaptar o jogo para ter aquela raça, para ter aquela classe. No mundo não tem Dragonborn. O cara que jogou Dragonborn, eu vou pensar, seria até legal se eles encontrassem, ele não tem memória, o último da tribo, veio do espaço, sei lá. Eu vou me desdobrar para ver se eu consigo encaixar, mas às vezes, por experiência própria, eu sei que tem coisa que não vale o trabalho. Aí sim. Eu já curto fazer o seguinte, existe. tem aventura, e para essa aventura, os melhores tipos de personagens são esse e aquele outro. Para fazer alguma coisa muito fora desse escopo aqui, ou você vai ficar deslocado, ou realmente o seu personagem não vai encontrar o que fazer aqui dentro. Né? Não seria uma aventura interessante para ele. Uma outra coisa legal é você já entregar os personagens prontos. Isso eu acho legal, cara. Assim, sinceramente, Aí você apesar de ser elimina one todo o shot, problema, né? sim, porque você já constrói a história para aqueles personagens. E Não, uma pra coisa, one shot, sim, uma mas- coisa assim, se a pessoa questionar e falar assim, meu amigo, você veio pro mundo preto, branco, redondo, você tá no mundo porque Deus quis. Então, essa aventura E Deus sou eu. Tantã. Isso, Então, você escolhe um desses e... Beleza. Zipt. Não, beleza, boa discussão. Vamos ver o que os ouvintes vão dizer lá no TPK Brasil. Vamos agora pro recado. Tem um recado hoje. Um Recado. Da vinheta de recado? Não tá sem vinheta ainda. Depois eu coloco. Ó, Então, ó. A gente fala. Tadã! Não, é mais pensando. ok. Mais um blog podcast de sessão de jogo. Quem me mandou foi o mestre Wala. Ele tá lá na... Wala! Nossa senhora. Pra ser nossa, cara. Wala! Ele escreve assim: olá pessoal da Terceira Terra, ouço vocês desde o primeiro episódio. Oi! E admiro muito o trabalho de vocês, tanto que ele serviu para me inspirar a gravar também um podcast de sessão de jogo. Peraí, eu acho assim. O pessoal que fala que admira o nosso trabalho, a gente não trabalha, a gente se diverte. Isso é verdade. Mas valeu. Ele continua: quero convidá-los a conhecer o meu blog, que é blogdomestreWalla.blogspot.com. Walla, né? W-A-L-L-A, blog do mestre W-A-L-L-A.blogspot.com. E acompanhar o andamento de minha campanha de D&D 3.5 intitulada Presa de Ferro. Gostaria muito que meu e-mail fosse lido e que vocês visitassem o blog. O Ivar já visitou. O Ivar. E já deixei comentário. E deixassem seus comentários, aí já deixou, sugestões e críticas, se possível escutassem o podcast. Um grande abraço a todos e continue com esse excelente trabalho que tem sido fonte de inspiração para mestres e jogadores. PS, edição de áudio, criação de blog, etc. são algo relativamente novos para mim, sem contar que o projeto é totalmente amador, embora não seja dos piores. Bom, o nosso podcast também é amador. A gente não ganha nada com isso, pelo contrário, é só diversão. Né? Um dia, quando o Marcelo tiver a loja dele, a gente chega lá. Ele vai nos contratar para sermos a equipe de mídia. E nós vamos gravar lá na Isso aí. loja. Isso aí, lógico. E como é que vai chamar a loja? A Terceira Terra. Lógico. Onde ele está aqui, assim, e feito por apenas uma pessoa, por enquanto, os arquivos precisam ser baixados no ForShared. A qualidade do áudio também não é aquela maravilha, mas uma grande melhora pode ser percebida a cada edição. Isso é mais importante.
Cadê? Assim, com o tempo, pretendo também criar um podcast normal, alguma coisa relacionada a RPG, claro. PS2, já que tá na moda, vai um Hadouken para cada um de vocês. Ele ainda escreve, não faço a menor ideia de porquê. Aí ele mandou um banner, eu vou trocar, eu não respondi o e-mail dele ainda, mas eu vou trocar o banner com ele, já vai ter o banner dele lá nos nossos parceiros. E tem uma coisa, eu ainda não tive tempo de ouvir, eu baixei, mas esqueci na pasta de transferências, eu preciso lembrar de jogar no iPod pra eu ouvir indo pra escola, ou sei lá, correndo. Mas tem uma coisa, uma das principais características do podcast, talvez o que defina... Que isso? Cowbell. Ah, nossa. Talvez o que define um podcast como um podcast é o lance dele ser mais ou menos sob demanda. Ele não é sob demanda porque não aparece quando eu quero. Porém, eu não preciso ir atrás. Eu assino com um podcatcher, do iTunes ao PC Suite, tem vários, ou mesmo o Google Reader, e quando tiver um, ele automaticamente é baixado para o meu computador ou para o meu celular. A ideia, né, o princípio, a origem do podcast, o podcast começou como um arquivo de áudio que era assim. Tava um arquivo lá de e alguém áudio baixava. que... Exatamente, que eu pego automaticamente, eu não preciso ir atrás. Então, mestre Wala, o seu podcast estando no ForShared, ele ainda não é um podcast, ele é um arquivo de áudio. Então, assim, mas você usa o Blogspot, procura no Google como fazer um podcast no Blogspot. Tanto em português quanto em inglês você vai achar. Podcast no Blogspot. Você vai achar vários tutoriais de como fazer isso. E aí você vai ter um podcast de verdade. Porque o podcast tem que ter feed. Assim como um blog. Não é blog se não tiver seção de comentários e feed. É. Beleza? É verdade. Mas nós vamos ouvir sim e nós daremos nossa opinião. Nós sabemos muito bem que eu, o Ivar, pelo menos a gente não tem papas na língua pra dar opinião quando a gente gosta e quando a gente não gosta. Né? O Arthur não, eu sei, o acho que Arthur é mais mas o- civilizado. Acho que a dica pra ele, se ele tá colocando só as aventuras dele, fazer uma aventura ou um arco de aventuras e fazer um bate-papo sobre isso, pra não ficar só aventura, porque Fechou um arco, junta os jogadores e grava E o que eles grava. acharam. Boa ideia. Beleza. porque cara. é melhor Muito do bom. que ficar só na aventura, porque às vezes cansa. E não tem problema você ter um podcast com seu nome. Sabe? Não. Pode chamar o podcast do Mestre Wala. Fica legal, porque fica assinado, né, cara? É personalizado também. É isso aí. Vozes da terceira. E aí, cara, tinha aqueles filmes lá em que os caras sempre dublam assim, filme de gangster com dublagem dos anos 80, que sempre tem uma frase igual, né? Assim, que droga, seus tiras! Você mudou pro microfone, eu tinha baixado, velho. Fala aí de mim. Mas peraí, você colocou mais baixo o microfone da Mônica? É que a sensibilidade é Quando diferente. a Mônica saiu, ela desligou o microfone. e eu Não tava. abaixei. Então, eu tô falando muito alto, abaixa lá. Não tava captando minha Vamos voz, começar que de novo. legal. Não, Marcelo, Vai, vamos a começar gente de novo, queria, Não, agora já começou. A a voz de gente fundo queria te é... excluir, cara. Quem sabe faz ao vivo. Eu ainda não tô muito alto, não? Não? Tá bom? Beleza. você tá Ok, bem, cara. Ok, tô legal. Esse tô legal. bando de risco aqui. Cara, Fui eu que for gritando. Cadê onde? Ah, tipo isso aqui, ó. é isso aí, velho. Nossa, Bom de que bom. risco. Os ouvintes adoraram ouvir isso. Nesse exato momento, Você começa a falar você baixinho. fez alguns otorrinos mais felizes. Ah, cara, depois daquele episódio sobre punk, duvido que isso aqui ainda ofenda as pessoas. E teve gente que não gostou, né? Você viu? Ah, pelo Tá menos. certo. Não, Os nossos então, 300 plus ouvintes, teve um que não gostou. Beleza, que se dane. Coitado do ouvinte, ele ainda ouve a gente, cara. Ou não, né? Não tem jeito, É, não, ou não não. tem jeito. Não se pode agradar a todos. Isso é uma lição que a equipe anterior nunca aprendeu. Você não consegue agradar todo mundo, cara. Você vai querer agradar alguém, mudar uma coisa pra agradar, você vai desagradar os outros. O tanto de gente que reclamou quando a gente resolveu colocar esse bate-papo nada a ver no começo, no final e não no começo. Tanta gente reclamou. Hoje tem gente que já falou no Twitter que só escuta o Voz da Terra pelo Voz de Fundo. Eu acho isso um pouco deprimente, mas o cara testando
Tá dando o Ibope pra gente. Download lá. Tá dando hit na página. Bom, Mas o negócio de colocar o Vozes de Fundo, no final, eu achei mais legal porque você consegue ir direto ao ponto, logo no começo. Você não fica enrolando, você não fica esquentando, aquela coisa. sabe por que eu fiz isso? Como, Não, como inspiração / cópia descarada do podcast Order 66. Porque eu ouvia sempre, ele acaba e depois vem o Daydreaming, que é mais 1 hora de programa só eu falando do dia a dia dos caras. Tem um dos caras lá que é fã de NASCAR, esse tipo de coisa. E aí fala do filho e um monte de coisa. E eu sempre ouvia. Até que um dia eu voltei no episódio de 1 ano antes porque eu queria ouvir o tema. Você tá falando sobre algumas coisas lá do Clone Troopers, um negócio assim. Eu ouvi aquela primeira hora, que era sobre Star Wars. Quando acabou, inclusive o episódio acaba, tem o disclaimer, que o nosso já devia estar tendo disclaimer há muito tempo, eu nunca lembro de colocar. Você não traz pra mim, eu aperto aqui um botão, funciona. Eu preciso gravar primeiro, porque eu tenho anotado então no tá. caderninho do Mickey lá, que agora é da Marvel. Eu nunca me lembro de trazer. Vou ver se eu lembro de trazer, porque tem que gravar pra ficar o disclaimer. Beleza. Mas enfim, acabou o que eu queria ouvir, acabou o episódio, começou a musiquinha do Daydreaming, eu parei. Né? Porque aquilo era coisa que tinha acontecido no dia, era novembro, eu tava ouvindo um negócio em março, sabe? Quando eu desliguei aquilo, eu falei assim, beleza, já ouvi no seu vídeo, aí caiu a ficha. Eu falei, é por isso que fica no final. É informação que não tem nada a ver com o assunto do episódio, ou informação datada, né, cara? Então é por isso que tá aqui no fundo. Voz de fundo. Tadã! E eu, sinceramente, fico surpreso que todo mundo escuta isso aqui, cara, porque... A gente só fala merda. Não, se bem que você escuta porque você baixou no dia. Vai que nego volta lá... No episódio 15, por exemplo. No episódio 15 já não tinha ainda. Mas enfim. Volta no episódio 70, por exemplo. Você vai... Não existe episódio 70. Mas enfim. Não, existe sim, não. Joga Foi o dado do... aí. Não, foi. A gente começou cara. Não, começou a nova contagem do 70. Então, não. Se a gente não parar de gravar um dia, né? Isso é... Se eu esquecer de te mandar o áudio, esses negócios. Como acontece. né? Como já não acontece. Isso nunca aconteceu. Isso é very fucking foda, meu. Que louco. Nossa! Beleza, Ivar. Deixa eu comentar um negócio que Comenta. eu queria comentar. Põe na roda. Eu tô tentando conseguir com esse cara um RPG que é o seguinte, ele ia comprar o Call of Cthulhu. Aí ele resolveu comprar o Trail of Cthulhu, que é do sistema Gumshoe. Que é o nome que empresa que faz. Você lembra, Ivar? Que empresa que faz os... Não, cara, não. Mas, bom, e quais são as diferenças do Call of Cthulhu, que a gente já conhece, pro Trail of Cthulhu? É outro sistema. Call of Cthulhu usa o sistema Chaosium. Mas a ambientação é a mesma e muda o sistema. É mais ou Mas menos mesmo- isso. Exatamente, muda o sistema. Porque muita gente Não não inventaram gosta. o Cthulhu D20, não? Tem? Inventaram, cara, mas Tem. foi um fiasco. Meu Deus. Foi. Você podia batalhar contra Cthulhu. Tinha ficha dele. Podia sair no braço com É. ele. Você comprava lança-foguete, você comprava submarino atômico pra fazer um raid lá na cidade dele, né? eu vou- RLE. Eu vou usar o meu direito de ficar calado. Enfim. E aí tem esse Trail of Cthulhu que o cara comprou e não gostou. Ele voltou pro Call of Cthulhu dele. Eu tô vendo se eu consigo emprestado pra gente jogar, porque eu sempre quis jogar o sistema Gumshoe e nunca joguei. Arthur, mostra lá a página pra eu poder citar todos os livros do sistema Gumshoe e os ouvintes parecerem que eu sei de cabeça. Esse é o Atomic Highway, esse aí é o que eu vou comprar. Aí. O Atomic Highway tem um incrível sistema V6. V6. V6, né? Você joga um Vzinho assim, com 6 lados. Assim. Não, é um... Ó, e quem canta a É trilha um sonora... D6 com um quem monte de canta a V. trilha sonora é o Engenheiros do Havaí. Nessa Inventa Atomic Highway atômica, é. né? Por aí. Nossa. Tá tudo... Você tá... É, cadê? Ó, o sistema Gumshoe, ele é a mecânica por trás dos jogos The Exoterrorists, foi o primeiro que saiu. Depois saiu Fear Itself, esse eu já ouvi vários... como é que fala? Comentários. Não, sessão de jogo real do Role Playing Public Radio. Tem esse outro aí, como é que é? Não sei o que, Horror, vai estar mais perto. Undermeeting Horror. Unremitting? Aham. Unremitting, yes. Unremitting Unremitting Horror. Horror. Isso. Aí o Trail of Cthulhu e o Mutant City Blues. Esse tá fora de catálogo, quem tem, quem não tem, entendeu? Que é assim, esse eu achei bem legal. Cara, eu achei uma frase assim super legal. Quem tem o livro tem, quem não tem, não tem, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É assim. Cara, isso é profundo, cara. Esse é Isso é do. muito- Esse é do Gerson, né? Que é o jogador de futebol. Que, lembra da lei de Gerson? Eu não sei que é não, dele, jogo, eu não acho jogo que é futebol. Não acompanho. A gente curte Swordplay. Ó, você tem que ir, ó. Você viu? O pessoal... Um dia. Um dia. Eu vou. Essas marcas no dia do meu D&D, velho. Não, você eu acha sei que marca o D&D no É dia dos verdade, treinos. porque a gente já tá com esse grupo aqui formado faz mais de 2 anos. Aí vai o competir universo com é o relativo, podcast. do meu ponto de vista, não. Enfim. Mutant City Blues é bem legal porque é o seguinte: todos os mundos alternativos que tem super-herói, o mundo é igualzinho, exceto tem super-herói, certo? Certo. Nesse jogo, não.
o mundo se alterou profundamente pelo fato de ter pessoas com poderes psíquicos. O mundo não é o mesmo, as instituições não funcionam iguais e o mais importante, os crimes e a prevenção aos crimes não é igual. É um mundo pensado do ponto de vista de, assim, não do ponto de vista, mas assim, com esse princípio. Como seria o mundo se houvesse poderes psíquicos? E é o Mutant City Blues, que os jogadores têm eles fazem parte de uma equipe especial da polícia da cidade lá, acho que é New Orleans, o cenário básico, não tenho certeza, de uma divisão de personagens com poderes psíquicos, que é a divisão de crimes psíquicos. E aí tem todo um sistema de processo criminal, sabe? Um sistema judiciário especial por trás disso. Como é que você julga alguém com poderes psíquicos, sabe? Investigação, coisa de achar pista, tudo diferente. Você, então, pegou um grupo de advogados nerds e mandou criar um RPG. Sei lá, sei lá. Advogados americanos, inclusive. Nerds. Isso é uma coisa muito legal a literatura americana adora história alternativa. Isso é uma coisa bem inútil, mas é bem divertida de se ler. Assim. No Brasil nem história as pessoas leem. Aqui no Brasil o pessoal mal lê placa de trânsito, pô. Verdade. Não, é verdade. Isso é fato. O quê? Você quer que acaba já? Sim. quê? Tá bom. Tá? E com essa nota deprimente, nós encerramos o Vozes de Fundo. Então, beleza. Então... E, Var, você não fala nada. Eu já falei, não fala nada depois quando terminar a musiquinha, tá? Musiquinha. E acabaram minhas piadas de saci, por isso. Lembrei. Não! Pô, começa a cortar o microfone da gente, cara.